Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este encontro do processo de conhecimento 1. Nós estamos avançando com os estudos de litisconsórcio. Esta é a matéria que nós estamos observando. Até este momento, você já tem que saber aqueles princípios que nós revisamos no início do semestre. Também nós já temos que ter bem presente na nossa mente aí as qualificações dos sujeitos processuais, onde está juiz, onde estão o autor e o réu. Portanto, você também tem que conhecer o conceito de polos da ação. Neste aspecto, você se lembra que o autor está no polo ativo, o réu está no polo passivo, e neste ínterim, com o conceito de polo da ação bem presente, nós avançamos os estudos para o litisconsórcio. Você se lembra o que é litisconsórcio? Litisconsórcio. Lide em juízo ou litígio em juízo. Portanto, no litisconsórcio a gente observa que eu posso ter ou terei mais de uma pessoa em pelo menos um dos polos da ação. E, é claro, que eu posso ter mais de uma pessoa nos dois polos da ação. Se eu tenho apenas uma pessoa em cada polo, não estou falando de litisconsórcio. Se eu tenho mais de uma pessoa no polo ativo, estou falando de litisconsórcio ativo. Se tenho mais de uma pessoa no polo passivo, estou falando de litisconsórcio passivo. Bem intuitivo isso, não é verdade? E se eu estou falando de mais de uma pessoa nos dois polos da ação, aí estamos diante do litisconsórcio misto. Tudo isso nós já aprendemos até aqui. Nós aprendemos a classificar o litisconsórcio e entendemos que nas condições mais normais, mais tradicionais, o litisconsórcio é uma vontade, ele parte da iniciativa do autor da ação. Adriano, me lembre porque eu posso afirmar que o litisconsórcio, em regra, parte da iniciativa do autor. O autor não é aquele que exerce a ação, está lá no polo ativo e exerce a ação, não é verdade? Você se lembra por qual mecanismo o autor exerce a sua ação? Lembrou? Petição? Exatamente, petição inicial. Ela está descrita no artigo 319 do Código de Processo Civil. Na petição inicial, o autor tem que descrever os fatos, os fundamentos do pedido, enfim. Mas se você olhar o 319 aí do CPC, você vai perceber que ele precisa qualificar as partes. Então, é neste momento, quando ele vai qualificar as partes, qualificar quem estará no polo ativo e também quem estará no polo passivo, é neste momento que ele forma o litisconsórcio. Pode ter mais de um autor, ali na petição inicial, e pode ter uma descrição de mais de um réu, lá no polo passivo. Este, de fato, é o litisconsórcio facultativo. E nós aprendemos que o litisconsórcio facultativo, ele pode juntar muita gente na ação, muitas pessoas na ação. E se ele juntar muitas pessoas na ação, nós estamos diante de um litisconsórcio multitudinário. Quantas pessoas fazem acontecer o litisconsórcio multitudinário? A lei não nos diz. Precisamos observar no caso concreto para saber quando estaremos diante de um litisconsórcio multitudinário. Via de regra, o juiz não haverá de recusar o litisconsórcio, porque o litisconsórcio pode ser uma estratégia, digamos assim, do autor. Mas o juiz pode limitar o número de pessoas na ação sem sumir com as pessoas, por assim dizer, não é? Ele não pode desaparecer com as pessoas que o autor entende que devam participar da lide. Neste caso, nós aprendemos que o juiz poderá fazer assim uma divisão das pessoas em várias ações
ou em mais de uma ação, sendo que estas outras ações são idênticas à primeira, à original, onde está o litisconsórcio multitudinário. Isso é chamado de desmembramento. O juiz determina que se faça uma cópia do processo original, aquele processo que hospeda a ação original, e aquele tantão de pessoas que estão ali são divididas entre várias ações iguais. E aí cada uma vai se desenvolver regularmente, como determina o Código de Processo Civil. E aprendemos também que existem formas de resolver problemas que venham a acontecer quando se forma litisconsórcio. Nós aprendemos que além do litisconsórcio facultativo, existe o litisconsórcio necessário. Lembra do litisconsórcio necessário, também conhecido como litisconsórcio obrigatório? Neste caso, é necessário, olha a expressão, é obrigatório que se forme o litisconsórcio. Vimos lá exemplos quando há uma ação que envolva direitos reais sobre imóveis de pessoa casada. Neste caso, a lei diz que eu preciso formar o litisconsórcio. Se a lei não me diz que eu tenho que formar o litisconsórcio, então eu vou identificar o litisconsórcio necessário pela natureza jurídica da relação controvertida. Eu vou observar ali na situação e vou perceber, aqui neste caso eu preciso formar o litisconsórcio. Isso acontece sempre que a sentença, para ser eficaz, ela demanda que as pessoas estejam na ação. A lei diz, né, que as pessoas sejam citadas, ou seja, chamadas ao processo para compor a ação. Basicamente foi isso que nós vimos até aqui e nós agora vamos continuar a classificação do litisconsórcio. Vamos falar então hoje do litisconsórcio simples e unitário. E a missão que temos para a aula deste encontro é terminar o litisconsórcio. E terminaremos o litisconsórcio quando fecharmos aqui, né, o encontro com a análise do que vem a ser o litisconsórcio simples e unitário. Ao final do encontro, faremos uma revisão que já está preparada para nós. E aí a gente conclui este encontro de hoje. E ficamos com a nossa matéria em dia. Para nos ajudar a avançar com o nosso conteúdo, ficar mais tranquilo, mais intuitivo, eu vou dividir com vocês o material para a gente poder acompanhar junto aqui, um materialzinho de apoio. Eu fico aqui no cantinho, só para a gente poder ter um pouquinho de contato, mas o foco é a gente usar o material aí. Neste momento eu perco um pouquinho de contato visual com você, porque agora eu também vou acompanhar, eu vou aproveitar aqui o material para a gente acompanhar junto aqui, tá certo? Litisconsórcio simples e litisconsórcio unitário. Vamos começar a análise pelo litisconsórcio simples. O que vem a ser o litisconsórcio simples? Quando acontece o litisconsórcio simples? Veja a definição. Acontece quando o juiz poderá julgar de modo distinto para cada um dos litisconsortes. É como se cada litisconsorte fosse uma parte diferente, uma parte separada. Embora esteja ali no mesmo polo da ação, imagine 3 pessoas, por exemplo, no mesmo polo da ação, e o juiz consegue tratar cada uma destas 3 pessoas como uma parte distinta. Se é assim, veja que a sentença poderá ter disposições diferentes para cada uma dessas pessoas. Uma nota importante aqui para você. Se eu não falei isso ainda, falarei agora. E se já falei para você, vamos repetir para frisar. O processo só terá uma sentença. Cada processo só tem uma sentença. Eu já vi processo com mais de uma sentença. Se você prestar atenção, aconteceu algum problema com a primeira. E aí ela foi substituída por outra. Ela ficou lá como contexto histórico do processo, mas uma outra veio ali. Regra geral, o processo terá uma sentença só. Agora, se eu estou falando de litisconsórcio simples, isso significa dizer que o juiz poderá tratar cada uma dessas partes, estou ilustrando com 3, de maneira distinta. Esse sujeito aqui, né, essa pessoa neste polo poderá ter uma disposição para ele na sentença, este uma outra disposição e este aqui uma outra disposição. Cada um com uma disposição diferente na sentença. É o que está descrito aí neste slide que você vê na tela e você já tem esse material também lá no seu disco virtual. Você pode baixar se ainda não o fez. Veja então que a sentença
poderá ter disposições diferentes para cada um destes litisconsortes. Bacana isso, não é verdade? Vamos falar isso de outra maneira? Veja aqui, ó, quando a sentença, embora proferida no mesmo processo, veja aqui, ó, puder ter disposições diferentes para cada um dos litisconsortes. É o que está descrito aqui também. Se tiver possibilidade, no caso concreto, de que a sentença tenha disposições diferentes para cada um dos litisconsortes, então você estará diante do litisconsórcio simples. Show de bola, tranquilo, né? Vamos para um exemplo do litisconsórcio simples. Vários correntistas de um banco ajuizam em conjunto a ação de cobrança de expurgos inflacionários. Por que isso é um litisconsórcio simples? Veja, essas pessoas têm um objeto semelhante ou muito parecido. Vou voltar na tela para vocês. Olha o objeto. São correntistas, beleza? Então estão todos na mesma situação e eles cobram expurgos inflacionários. Tá? Aqui eles cobram expurgos inflacionários. Bom, o que tem isso a ver? O objeto é o mesmo, cobrança de expurgos inflacionários. Mas cada um desses litisconsortes poderá ter uma disposição diferente. Um deles pode ser reconhecido o direito a receber expurgos inflacionários, a outro pode não ser reconhecido o direito. A quem forem reconhecidos os direitos, poderá ter, você recebe X, você Y, você Z. Veja que cada um tem uma disposição diferente. Esse é um exemplo clássico de litisconsórcio unitário. Beleza? Litisconsórcio simples. De litisconsórcio simples. Bacana? Disposições diferentes para cada um dos litisconsortes. Falamos do litisconsórcio simples. Vamos falar agora do litisconsórcio unitário, que vem a ser o litisconsórcio unitário. Vamos fazer isso com o apoio do artigo 116 do nosso Código de Processo Civil. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Pessoal, o que desapareceu aqui agora? O que sumiu daqui? O que se modificou, melhor dizendo? O que se modificou aqui foi a questão da disposição da sentença em relação aos litisconsortes. Você olha para o caso e pensa assim, ainda que não tenha acontecido a sentença ainda, deixa assim. Você observa e pensa assim, olha, a sentença aqui só poderá ter uma disposição para todos os litisconsortes. Não tem como ter disposições diferentes para cada um deles. Se você identificar no caso concreto que a sentença tem que ser assim, você está em litisconsórcio unitário. Veja, litisconsórcio unitário tem a sentença do litisconsórcio unitário. Só pode ter uma única disposição para todos os litisconsortes. A palavra unitário já te traz então a lembrança, o mnemônico, o gancho para você lembrar do que se trata, que tipo que é. Olha para a possibilidade da sentença. Quando a sentença sair neste processo, ela poderá ter apenas uma disposição para todos os litisconsortes. Única disposição, litisconsórcio unitário. De volta o material para a tela e vamos aproveitá-lo aqui para fazer essa nota. É a mesma nota que eu fiz aqui verbalmente, tá certo? A demanda tem que ser decidida de forma idêntica para todos aqueles que estão nesta mesma relação jurídica aí. Veja que em vermelho, já escrito em vermelho, uma característica interessante que te ajuda a identificar o litisconsórcio unitário é que a discussão é apenas, ou se refere apenas a uma única relação jurídica indivisível. Se é uma única relação jurídica indivisível, logicamente, eu só terei um litisconsórcio unitário. Um exemplo nos ajudará a compreender melhor, a fixar o que é o litisconsórcio unitário. Veja, dois condôminos atuam em juízo na defesa da coisa comum. Viu aí? Dois condôminos atuam em juízo na defesa da coisa comum. Pensa, duas pessoas são proprietárias de um mesmo imóvel, por exemplo,
e aí este imóvel é ocupado por alguém sem autorização. Isso é uma posse injusta. Então eles querem retomar a posse e exercem juntos a ação. Veja que eles podem exercer juntos a ação. A gente fez um exemplo desse lá anteriormente. Eu posso, como coproprietário, fazer essa proteção da posse sozinho. Mas neste caso a decisão foi de os dois condôminos exercerem a ação de retomada da posse juntos. A pergunta é: tem como a sentença ter disposição diferente para cada um destes litisconsortes? Neste exemplo aqui de dois condôminos atuarem em juízo juntos, portanto, na defesa da coisa comum? É impossível. Eu preciso que a sentença tenha as mesmas disposições em relação a todos os condôminos. Não tem jeito. Ou a retomada de posse ocorre em relação a ambos, veja, ou a retomada da posse ocorre em relação a ambos, no nosso exemplo, ou em relação a nenhum. Não tem jeito de ser diferente. Percebe? Bem tranquilo, né? Um assunto interessante para a gente abordar é quando há litisconsórcio e a possibilidade de, em caso de litisconsórcio, haver o prazo em dobro. O CPC fala disso, fala de hipótese de prazo em dobro quando houver a formação de litisconsórcios. E para isso, para acontecer isso, precisa haver alguns requisitos e vamos observar esses requisitos. De cara eu digo para vocês que essa disposição de prazo em dobro para litisconsórcio é uma regra processual que está morrendo gradativamente. Daqui a pouco nós não teremos como aplicá-la mais. Você vai entender por quê agora. Vamos lá. Para que haja prazo em dobro no caso do litisconsórcio, eu preciso ter presente que cada litisconsorte deverá ter advogados diferentes. Pense, litisconsórcio com advogados diferentes. É o primeiro requisito, mas não o único, que precisa estar presente para haver o prazo em dobro para estes litisconsortes, certo? O prazo em dobro é em relação aos litisconsortes. Beleza, agora anota em vermelho aí. Esses advogados destes litisconsortes não podem compor o mesmo escritório de advocacia. Em outras palavras, esses advogados de cada um desses litisconsortes precisam ser de escritórios de advocacia diferentes. Essa é a outra regra. E, finalmente, a regra que vai mostrar para você que esta disposição de prazo em dobro e tal, né, no caso do litisconsorte, está morrendo. Aqui, ó. O processo não poderá ser eletrônico. Percebeu? Então, hoje nós estamos na era dos processos digitais, dos processos eletrônicos. Esta regra, portanto, do prazo em dobro só se aplica a processos físicos que estão acabando. Então, daqui a um tempo, nós não teremos mais como aplicar esta regra. Fiquem bastante atentos a isso, pois numa prova aí o professor pode perguntar, contar uma história toda e falar, então é prazo em dobro. Mas veja, será nestas condições? E a pegadinha geralmente ocorre quando o examinador coloca lá um processo físico. Isso não vale para processo físico, essa regra de prazo em dobro. É só você pensar no motivo do prazo em dobro. Se eu estou falando de processo não eletrônico, ou seja, de processo físico, e a regra é essa, para ter prazo em dobro tem que ser processo físico. Imagine 10 litisconsortes, vamos diminuir 5 litisconsortes. Quer diminuir um pouco mais? 3 litisconsortes. Pronto, só 3. Cada um com um advogado diferente e cada advogado de um escritório diferente. Todos querendo se manifestar no processo. Todos precisando ter vista do processo para saber o que fazer. Imagine que seja para fazer defesa, fazer a contestação, que é a defesa do réu. 3 advogados diferentes, de escritórios diferentes, precisando do processo. Atrás, aí um pega, o outro não consegue acessar, o outro espera e fica aquela confusão toda. Isso acontecia muito. De modo que o prazo em dobro é para tentar dar uma contornada neste tumulto. Percebeu? Prazo maior para tentar resolver esse problema do acesso aos autos. Com o processo digital, com o processo eletrônico, isso acabou.
O processo eletrônico pode ser acessado a qualquer tempo por qualquer advogado, final de semana, se o sistema estiver online, a qualquer momento ele pode ser acessado sem problema nenhum, inclusive simultaneamente, por vários advogados. Desnecessário, portanto, o prazo em dobro no processo eletrônico. Esta é a razão pela qual eu afirmei que esta regra de prazo em dobro, no caso de litisconsortes, está acabando. E uma nota para você que cada um desses litisconsortes tem direito de promover o andamento processual. Isso significa que todos os procuradores envolvidos no processo devem ser intimados dos atos processuais. O que é ser intimado dos atos processuais? Eu fiz uma nota aí. A eles, aos advogados destas partes, aos procuradores, estou chamando aqui de procuradores, você sabe que são os advogados, esses caras aqui precisam ser intimados, ou seja, a eles tem que dar ciência do que está acontecendo para cada um desses advogados. Isso vale agora para físico e para essa regra da ciência do ato aos advogados, a todos os advogados dos litisconsortes, né? Vale para processos digitais, ou seja, processos eletrônicos e também para processos físicos, evidentemente. Bom, eu acho que isso ficou entendido e já nós podemos fazer a nossa revisão, viu? Que nossa missão já foi vencida. O que você aprendeu até aqui? Você aprendeu que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando você olhar para a natureza da relação jurídica lá em disputa, a sentença, para ser eficaz, depende da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes. E há uma consequência se um processo que tem o litisconsórcio obrigatório ou necessário se desenvolver sem, há uma consequência aí que provavelmente vai aparecer na revisão. Mas a gente pode dar spoiler. Se não aparecer na revisão, já damos spoiler. Nulidade absoluta. Se o litisconsórcio é necessário, ele precisa ser formado. A citação de todos que devam ser litisconsortes precisa acontecer. E aí todos os litisconsortes, aquelas pessoas que devam participar da ação estarão nela. Aí a sentença será eficaz. Em relação a todos, não tem nulidade. Se faltar pessoa no litisconsórcio necessário dentro da ação, nulidade absoluta. Legal? O litisconsórcio necessário é a exigência do comparecimento de todos os envolvidos para que a sentença seja eficaz. Aí a revisão bacaninha para você. Como eu disse, está aí, fiz spoiler lá, mas a matéria está aqui. Se o caso concreto se desenvolver sem a formação do litisconsórcio necessário, haverá causa de nulidade absoluta. E como é que resolve essa nulidade absoluta? Bom, se a ação já transitou em julgado, ou seja, aquela decisão naquela ação já transitou em julgado, aí a gente vai atacar por meio da ação chamada querela nullitatis, também conhecida como querela nullitatis insanabilis. É uma ação que requer a declaração da nulidade absoluta. Você já teve esse encontro comigo antes. No seu material tem lá um pedacinho, uma parte que trata especialmente disso aí. Para fins de revisão, isso está ótimo aqui, não é? Aquela pessoa que seria coautora e não quis assumir o polo da ação como autor, lembra lá do contrato? Havia lá um contrato, e um contrato de compra e venda de imóvel, duas pessoas comprando, uma das pessoas que comprou quer anular o contrato, mas o outro não quer. Então, como é que faz nesse caso? A pessoa vai ser citada e vai poder assumir ou não o polo da ação. Se ela disser que quer assumir o polo, ela será autora, no nosso exemplo, vai assumir o polo da ação. Se ela disser que não, se ela resistir de fato, né, não quer de maneira nenhuma, ela tem que ir para o outro polo da ação. No nosso exemplo, lá para o polo passivo, porque aí estamos falando do coautor, do pretenso coautor, ele será citado de qualquer forma para vir compor a ação. Se ele não quiser assumir mesmo o polo ativo da ação, não quero, resiste de fato, ele vai lá para o polo passivo. E se ele ficar inerte, não se defender, não falar nada, né, é citado e fica quieto, ele será atraído para o polo ativo da ação. Se o caso concreto for de litisconsórcio passivo necessário, se o caso concreto for de litisconsórcio passivo necessário, o juiz tem que determinar que o autor promova a citação de todos aqueles que têm que compor o polo passivo. O juiz às vezes identifica, olha, está faltando gente aí, é caso de litisconsórcio passivo necessário. Pensar lá na uso capião, lembra? Na ação de uso capião tem que citar tanto o proprietário do imóvel quanto os confinantes.
esquece de citar um confinante, por exemplo. Diz, você tem que providenciar a citação. O juiz não vai fazer de ofício por conta do princípio da inércia, mas ele poderá determinar, ou ele vai determinar que o autor requeira e promova os meios, passando, portanto, o endereço, informando o endereço, pagando custas para isso, para que a citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes ocorra. Quando a sentença puder ter disposições diferentes para cada um dos litisconsortes, será litisconsórcio simples. Caso em que você sabe que cada um desses litisconsortes poderá ser tratado ou será olhado pelo juiz como uma parte diferente. Legal, né? A sentença será uma só, mas com disposições diferentes para cada um desses litisconsortes. Quando a demanda tiver de ser decidida de forma idêntica para todos os que figuram no mesmo polo da relação processual, ou seja, para aqueles litisconsortes, será caso de litisconsórcio unitário. Olha que legal, uma única disposição para todos, litisconsórcio unitário. Bem simples, bastante intuitivo. Havendo litisconsortes com procuradores distintos, de escritórios de advocacia distintos, e em processo não eletrônico, ou seja, em processo físico, os prazos processuais para esses litisconsortes serão contados em dobro. Legal, né, pessoal? E aí, terminamos este encontro. Olha que legal. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Use esse material que você recebeu para revisar o conteúdo. Faça as suas anotações. Pesquise fontes extras para que você fique bem gravado, bem solidificado aí para você o que é o litisconsórcio e o objetivo do litisconsórcio, como é que funciona, tudo bonitinho. Para os próximos encontros, o assunto será muito interessante. Intervenção de terceiros. Te vejo lá.